Bom, só para o pessoal entender, né, o que é exatamente isso, para fazer uma concessão, a prefeitura, o estado, o governo, eles contratam estudos ou fazem internamente os próprios estudos. E esses estudos deveriam levar em consideração, por exemplo, qual que é o público que vai ao parque? Quais são as pessoas que vão ao parque, que usam o parque, como elas usam, vão lá para quê? Vão lá porque gostam da natureza, vão lá porque gostam do patrimônio histórico, né? Vão lá porque gostam de relaxar, enfim. E aí depois disso você, com base nesses dados e tal, estuda qual que é esse público-alvo, estuda qual que é a capacidade, por exemplo, de pagamento desse público, ou seja, se você fizer a concessão e cobrar ingresso, eles teriam condições de pagar ingresso? Essa é a primeira pergunta. Aí se você fala, não, nós não vamos cobrar ingresso, mas nós vamos ter o pipoqueiro gourmet, nós vamos ter, né, o restaurante gourmet, o café, que tudo vai ficar mais caro, em tese, né? Eles teriam condições de custear, de pagar, de ter acesso a esses serviços e tal? É esse público? Então, com base nisso, você faz um estudo e diz se é possível fazer a concessão ou não. Se há interesse da iniciativa privada para isso ou não. Se a coisa para de pé. Então, a prefeitura contratou um estudo que apresentou os seus resultados em 2020, uma empresa chamada Detzel, se não me engano, do Paraná, e que fez toda uma análise, né, de qual público frequenta, quantas pessoas frequentam o parque, né? Então eles ficaram lá, passaram de sexta a domingo, contando todas as pessoas que entravam no parque. Depois fizeram uma amostragem e fizeram entrevistas individuais com uma boa parte desse público, para entender qual que é o público, qual que é o perfil, se é um perfil de público de mais baixa renda, se é um perfil de público que mora mais perto, mora ali do lado, ou vem de longe para visitar o parque e tudo mais. Então foi feito esse estudo, e esse estudo, inclusive, de acordo com o projeto de concessão, ele embasa a concessão. Tá lá no site da prefeitura, quando colocam lá a concessão do parque Roberto Burle Marx, o parque da cidade, os documentos que apresentam, um deles é esse estudo. Só que esse estudo contraria completamente a proposta da concessão que a prefeitura está fazendo, que é aquela coisa, né, de roda gigante, shopping, estacionamento vertical, uma hípica, enfim, uma série de coisas que não condizem com o resultado do estudo. O estudo apresentou 3 cenários de viabilidade que são completamente diferentes dessa proposta. Então, o que está acontecendo é isso, a prefeitura diz, olha, eu tenho um estudo que embasa a minha proposta, mas esse estudo choca completamente a proposta, ou seja, não tem nada a ver. Por exemplo, o que esse estudo diz? Que, primeiro, a grande maioria dos usuários frequentadores do parque são usuários de baixa renda. São usuários que têm renda menor que um salário mínimo e muitos deles desempregados, né? Então, como é que esse público vai demandar os serviços que estão pensando em implantar no parque se não tem renda ou tem baixa renda? Outra coisa, grande maioria do público que vai ao parque hoje vai por contemplação de natureza, vai porque o parque é tranquilo, vai porque citam essas palavras, tranquilidade, né? Espaço verde, contemplação, e tudo isso choca, contraria, inclusive, o que está sendo colocado como proposta. A proposta é de ter uma movimentação tal que toda essa tranquilidade e toda a questão ambiental vai ser colocada em xeque, não vai acontecer, né? Então, é uma proposta que não condiz com a base do estudo que ela, né, disse embasar, e que vai colocar em risco justamente as qualidades que os usuários atuais do parque apontam como sendo a motivação para ir ao parque da cidade, né? Então, é absurdo que a gente não entende, né? Por quê? Porque, em tese, uma empresa privada vai se interessar pela concessão se houver público, né? A não ser, e aí essa é a nossa preocupação, a não ser que você queira mudar o público. Como é que você vai mudar o público? Já dei uma dica. Você vai mudar a forma de ocupação no entorno do parque, e já está acontecendo, então já tem lançamentos de prédios, né, suntuosos ali no entorno do parque. A população tradicional ali do parque, do entorno do parque, ali de Santana, né,
Vila Cristina, Vila Sanches, enfim, Vila César, Vila Zizinha, toda essa população que mora ali no entorno do parque vai ter um custo de vida aumentado, porque o preço das coisas vai disparar, o preço do aluguel vai aumentar. Quem mora de aluguel ali não vai conseguir morar ali, vai ter que ir para mais longe, né? Vai ficar mais longe do parque. E em troca vem uma população de mais alto poder aquisitivo que vai adquirir essas unidades, né? Que vai adentrar esse mercado imobiliário que está se avizinhando. E aí sim, aí você muda o público do parque, né? Você deixa de ter um atendimento a uma população de mais baixa renda, que é hoje, e passa a atender um público que tem acima de 10 mil reais de renda pessoal e acima de 15 mil reais de renda familiar, né? Que é isso? Quando a gente fala que tem concessão e tem privatização, e que nesse caso tende a ser uma privatização, é por isso que você vai pegar o espaço público, que hoje é usufruído por pessoas de mais baixa renda, pessoas mais simples, que vão lá para contemplar a natureza, né, para viver tranquilidade, né, para exaurir, né, ou se, vamos dizer, beneficiar daquele parque durante o fim de semana, para um descanso, para um lazer, e vai mudar completamente esse público, vai tornar o público um público seleto, um público do ponto de vista de renda, um público que tem mais dinheiro, e que vai, esse sim, poder pagar todos os serviços que você está querendo colocar lá dentro, né? Agora, isso é um prejuízo para todos, especialmente para a cidade. Por quê? Porque você vai deslocar pessoas que moram ali, moram muito bem, têm uma felicidade, têm uma alegria, né, de viver, e vai deslocar essas pessoas para mais longe do seu trabalho, mais longe da sua convivência social, que vão gastar mais para ir trabalhar, que vão gastar mais para viver, e em troca, o parque vai ficar relegado àquelas pessoas que vão poder pagar por essa atividade. É mudar completamente, inclusive, o público que frequenta o parque hoje, né? Então você, cidadã, que mora nos arredores, outro resultado do estudo é que a maior parte dos frequentadores ou mora perto e vai a pé, ou mora relativamente perto e vai de bicicleta. Então, olha só, né? São pessoas que sequer usam o transporte individual, o carro, né, o veículo motorizado para ir ao parque, a maioria, tá? Então, estas pessoas vão ser afastadas do parque, né? Certamente vão ser afastadas do parque. E não é porque não vão cobrar ingresso que eles não vão cercear a entrada desse pessoal. Esse pessoal simplesmente vai perder aquela qualidade, né? O parque vai perder aquela qualidade que essas pessoas procuram quando vão ao parque hoje. Eu acho que cabe a gente avaliar a questão de concessão, né? Por que da concessão, né? Então, vamos lá, a prefeitura alega que isso vai trazer recurso e vai possibilitar que o parque seja melhor gerido. Isso já é um reconhecimento de incapacidade de gestão, né? Por quê? Porque o parque foi deteriorado. Essa gestão não investiu, né, o que tinha que investir, e o parque está se perdendo. Tanto o patrimônio histórico, que é todas as construções da época, né, datadas de arquitetura moderna e etc., que tem ali, o paisagismo do Burle Marx se perdeu, né? Então agora vai ter que ser restaurado a um custo muito alto. E quem vai pagar esse custo? O próprio Estado, né? O Estado é quem vai bancar isso para depois conceder a gestão para a iniciativa privada. Então, esse é um problema. Mas aí, quando você vai fazer uma concessão, essa concessão, em tese, tem várias formas de conceder. Eu posso conceder, por exemplo, para uma OCIP, ou seja, uma espécie de organização não governamental que não tem fins lucrativos e que vai ajudar a prefeitura com a gestão desse ativo, né? Então, geralmente, ela contrata pessoas que têm maior capacidade para fazer essa gestão, e isso acontece em boa parte dos parques públicos, né? Com concessão no mundo, geralmente é uma concessão para uma entidade sem fins lucrativos. O que a prefeitura quer hoje é uma concessão para iniciativa privada com fins lucrativos, né? Então isso pode chocar com alguns interesses públicos. Então, quando a prefeitura fez o estudo para
analisar a viabilidade de uma concessão, essa empresa avaliou tudo sobre o aspecto atual, ou seja, qual que é o público que frequenta, o que esse público busca no parque hoje e qual a capacidade de pagamento dele. Basicamente é isso, né? De onde vem esse público, quais bairros eles se deslocam, quanto tempo de deslocamento. Então todos esses detalhes estão no estudo lá. E aí essa empresa fez 3 cenários para essa concessão. Um cenário em que praticamente não tinha um pagamento, uma espécie de outorga onerosa por essa concessão. Então a prefeitura pagaria uma empresa para fazer a gestão. É um cenário. E outros 2 cenários em que teria uma outorga onerosa. A empresa analisa, faz um estudo de viabilidade, analisa que tipo de atividades ela poderia ter e aí vê se é lucrativo, se ela consegue fazer isso de forma lucrativa, e aí sim ela faria a concessão. E aí essa empresa ela listou quais atividades que poderiam ser lucrativas nesse contexto e que estariam alinhadas com o propósito do parque. Vamos lembrar que o parque da cidade é um parque que tem um patrimônio histórico, um patrimônio ambiental e um patrimônio cultural. E esses 3 têm que ser mantidos, ou seja, a gente tem que valorizar e manter esses 3 patrimônios. E aí ela fez, por exemplo, fazer trilhas interpretativas, guiadas dentro do parque, né, valorizando a questão ambiental, melhorar a infraestrutura, esse é um ponto muito importante, por exemplo, banheiros, né, banheiros públicos, acessíveis, distribuídos, né, em todo o parque, a possibilidade de ter um café, uma coisa, né, que aumentasse o nível de serviço para aquelas pessoas que estão lá, alguns grupos para trabalhar com educação ambiental, né, que pudesse atender as escolas, por exemplo, de todo tipo. Então são essas atividades, uma torre de observação, né, uma trilha suspensa, uma espécie de arborismo, né? Então são essas atividades que foram listadas pela consultoria e que não agridem, ou seja, que conversam, que dialogam com o propósito do parque, para manutenção do propósito do parque. E, no entanto, a proposta que a prefeitura, o vídeo, inclusive, que ela apresenta para a sociedade, é um vídeo que tem coisas que não tem nada a ver, não estão no estudo, não foram analisados e chocam exatamente com essa preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, em vários sentidos. Chocam no aspecto paisagístico, chocam no aspecto de interferência de visual, chocam no aspecto de interferência ambiental. Por quê? Porque vão gerar muito ruído, né? O volume de pessoas participando de eventos, etc., vai aumentar muito o ruído, e aí você quebra, né, uma cadeia ecológica, pássaros, afugenta pássaros, afugenta fauna, né? Então não condiz com o propósito, com o objetivo do parque. E não condiz, melhor ainda, não condiz com a realidade do frequentador do parque hoje, ou seja, quem usa o parque hoje. E que, segundo a projeção dessa empresa, chega a ser da ordem de 700 a 800 mil pessoas por ano, né? Melhor dizendo, 700 a 800 mil visitas por ano, né? Que muitas vezes são das mesmas pessoas. Então, mais ou menos 2/3, né, desta população, dessas visitas são feitas pelas mesmas pessoas que visitam no mínimo 3 vezes por semana. Então, esse público, ele pode ser simplesmente, se houver essa concessão, essa privatização do jeito que estão fazendo, ele pode ser simplesmente varrido, tirado do parque, né? Justamente pelos interesses que estão por trás. As coisas estão sendo feitas sem a devida precaução, sem o devido debate com a sociedade. As informações estão distorcidas, né? Então apresentam o estudo como base, só que esse estudo não embasa nada, ou seja, o estudo prevê coisas completamente diferentes, muito mais adequadas, inclusive, né, para uma concessão. E aí, de repente, apresentam um vídeo com uma proposta megalomaníaca de concessão que beira a privatização, e isso é muito complicado. Então, eu queria chamar a atenção dos vereadores. Vocês vão concordar com isso? Mesmo aqueles que defendem, estão na base do prefeito, pensem na cidade, pensem nos cidadãos, né?
Então, é temerário seguir com essa proposta sem uma ampla discussão e uma revisão completa. E eu diria, a base está lançada, a base é esse estudo da DETS, que foi pago pela prefeitura, e lá sim, lá tem uma base para concessão, uma base bem mais razoável e que preserva sim, aí ela teria a capacidade de preservar esses 3 patrimônios histórico, cultural e ambiental do Parque da Cidade. Bom, com base nisso, ou seja, de tudo que a gente está vendo, né, o que a prefeitura está fazendo em relação à concessão do Parque da Cidade é uma privatização e sem informação completa, né? Então, eu acho que a sociedade, você cidadão, cidadã, especialmente você que frequenta o Parque da Cidade hoje, né, que vai lá, que vai nos fins de semana, que vai lá para fazer exercício físico, que vai lá para viver tranquilidade, né, para descansar com sua família, né, seu lazer de fim de semana, se mobilize, porque você tem muito a perder com a privatização do Parque da Cidade, muito a perder, tá? Então, amanhã, dia 29 de outubro, às 19 horas, vai haver uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Às 19 horas é um horário que permite aí que a população compareça, depois do horário de trabalho. A gente precisa ir na Câmara e mostrar para os vereadores o quanto a sociedade está preocupada com esse processo e que nós não queremos, né, uma privatização dessa forma, né, da forma como a prefeitura está trazendo. Acho que toda a sociedade joseense vai perder com essa privatização. Então, a gente precisa se mobilizar. Chamo você, cidadão, cidadã, para ir à Câmara amanhã, quem puder, para mostrar que a gente está preocupado e está mobilizado contra uma possível privatização que vai expulsar as pessoas que hoje frequentam o Parque da Cidade.